Inteligência artificial e o futuro da sociedade. Ou melhor, como essas coisas se conectam e como a inteligência artificial vai impactar o nosso desenvolvimento, as próximas gerações, o aprendizado das nossas crianças. Sobre esse tema, eu fui convidado a falar aqui no IFL Rio na última segunda-feira. Caso você não saiba o que é o IFL, é um instituto de formação de líderes que defende valores como, por exemplo, a propriedade privada, o desenvolvimento individual e a liberdade para que você consiga de fato seguir e desenvolver sua carreira, alcançar os seus objetivos. Eu sou o Thierry Mendes, entrei no IFL recentemente e tem sido uma experiência muito legal. Além do desenvolvimento, ao ser exposto, ao conviver com pessoas incríveis e também ao ter acesso a esse network diferenciado das lideranças que estão de fato crescendo e se desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro. Caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o IFL, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora, sobre o tema inteligência artificial e o futuro da sociedade. Eu comecei falando de uma forma talvez um pouco controversa, né? Já trago aqui talvez o meu esclarecimento que ultimamente tenho sido, de certa forma, bem pessimista com o Brasil. Tenho sido muito pessimista mesmo com o Brasil. Confesso que, né, dado as questões políticas, né, as questões econômicas do país, não tenho muitos motivos para estar ali, de certa forma, tão esperançoso, vamos dizer assim. Então, eu começo pontuando ali alguns temas talvez sensíveis. Mas falando sobre inteligência artificial, de uma forma mais introdutória aqui na nossa conversa, eu já começo dizendo que chatbot e automação não são inteligência artificial, muito menos nem se aproximam do que nós temos hoje como a inteligência humana, né? Você tem até alguns especialistas nessa área, da psicologia cognitiva, do desenvolvimento, do aprendizado, que também concordam com isso, né? De que você ter uma programação, de que você ter um sistema, não significa que isso é inteligente, não significa que isso represente algum nível de cognição ali real no sentido humano que nós temos. O segundo ponto que eu abordei nessa conversa é o desafio cognitivo de fato de que ter acesso à informação não significa aprendizado, não significa integrar esse aprendizado, não significa que isso vai compor o seu conhecimento de uma forma mais ampla e geral. Então, aqui a gente traz um outro ponto de que as pessoas podem, inclusive, ficar preguiçosas, né? A partir do momento que elas têm essa informação de uma forma muito mais fácil do que as outras gerações já tiveram. Caso você passou pela sua vida, e eu acredito que se você está assistindo esse vídeo em 2025, né, você faz parte da geração que ainda fez conta no papel, aprendeu talvez a matemática ali no lápis, né, na borracha. Então, alguns especialistas defendem que esse tipo de treino, né, mesmo que a gente tenha calculadoras incríveis que façam cálculo de forma muito fácil, mas que talvez a criança, o jovem que passa por esse processo de aprendizado, ele está desenvolvendo habilidades que hoje não se explica tão naturalmente se ela vai ter algum impacto em outras áreas da sua vida, em outras atividades motoras, inclusive, né? Então aqui é um ponto que é bem obscuro, né? E vale ressaltar que até pessoas que entendem muito mais do que eu sobre esse assunto têm muito medo, né, de algumas coisas sobre inteligência artificial, principalmente o que se chama hoje de AGI, né, que seria a inteligência artificial geral, que até num tom meio apocalíptico, né? Você tem ali alguns relatórios, né, de especialistas da área que fala que até 2027 ou até 2030 você vai ter essa inteligência artificial que vai de fato dominar e ela pode se tornar super poderosa. Aí já entra até mesmo que uma viagem um pouco maior. Só que ninguém sabe exatamente o que esperar sobre isso, né? Muito se fala sobre, mas difícil alguém que realmente entende, né, e pode posicionar ali algo, vamos dizer assim, crível, né, sobre esse ponto. E o terceiro ponto que eu trago na minha fala é que o futuro da sociedade ele pode não ser tão bonito ou tão brilhante, né, tão esperançoso quanto nós esperávamos, né? Talvez um certo romantismo da minha parte, quando
era criança, né? De pensar aquele mundo talvez hipermoderno, de carros voadores, de tudo lindo, né? Onde os problemas não existem, né? Ou certos problemas não existem. E quando você começa a encarar a vida de uma forma um pouquinho mais realista, você percebe que talvez pensar nessa forma utópica é simplesmente uma besteira, né? Simplesmente não vai acontecer. Então, quando a gente entra na fase ali da explicação e a sustentação desses 3 pontos, né? De tentar elaborar um pouquinho mais sobre eles, pensar os sistemas que nós temos hoje, até mesmo o mais famoso, né? O ChatGPT, que é um sistema de linguagem generativa, né? Que não é uma inteligência de fato, é um sistema de predição estatística. Ele é muito bom em prever o que se encaixa ali no próximo termo, né? Ou no próximo token que você precisa, que você vai ter ali naquela conclusão, naquele raciocínio, mas ele não é de fato inteligente, é uma programação que está rodando ali atrás. Isso não quer dizer que os próximos sistemas não possam superar esse problema, né? Essa questão. Tem até um autor que eu gosto muito, que é o Steven Pinker, que ele é um linguista, né? Um psicólogo cognitivo que estuda a parte da linguística e como o ser humano lida com a linguagem. E ele fala muito sobre um exemplo, né? Que na época se eu não me engano, anos 90, tá? Onde o limite da inteligência artificial da época era identificar a voz humana e interpretar a voz humana. E hoje a gente pode perceber que isso já foi superado, né? Então é até um ponto interessante a gente pensar, né? Se com o passar do tempo, com os avanços, certas coisas não vão sendo, vamos dizer assim, otimizadas, né? E quebrando ali também alguns paradigmas. Dentro dessa etapa da sustentação dos 3 statements ali, das 3 colocações que eu iniciei, um deles é a responsabilidade sobre a tomada de decisão, onde em certas áreas você delegar essa tomada de decisão ou acreditar em 100% do que está sendo trazido ali pela ferramenta, pela inteligência artificial, pode gerar problemas reais, pode trazer impactos reais para quem estiver operando ali, né, aquele sistema. Então, hoje muito se usa, pessoas às vezes consultam sobre questões de saúde, né, advogados perguntam sobre questões jurídicas e até juízes, né, que casos famosos aí que acabaram mandando em processo, aceitando ou não percebendo ali alguma coisa que precisava ser corrigida. Então esse é um ponto também que pode e precisa ser avaliado. O próximo ponto é algo que eu acredito, tá? Me julgue quem quiser, é que a concentração do lucro que é proporcionado, que é gerado e criado por essas ferramentas e também todas as inteligências aí artificiais ou sistemas que recebem esse nome, a grande parte do lucro vai ficar com as grandes empresas, vai ficar com os grandes players. O ganho que o usuário final, no caso eu e você, vai ter ao uso dessas ferramentas, vai ser um ganho marginal, tá? Ele pode representar um ganho expressivo, ele pode representar um ganho de produtividade, ali um desenvolvimento, talvez uma atividade que a gente levaria 2 horas no dia, a gente vai passar a fazer com, sei lá, 20 minutos, com 30 minutos. E isso vai representar, óbvio, um ganho de tempo, um ganho de produtividade. A gente pode assumir uma outra tarefa, falar com mais clientes, entre outras coisas, né? Mas a grande parte do capilé não vai chegar para nós, né? Vai ficar para as grandes empresas, para as grandes corporações, justamente pela complexidade de desenvolvimento, pela complexidade de otimização, pela complexidade de acessar o melhor disso. Vai ficar para quem tem capacidade de desenvolvimento mesmo, né? No sentido de programar, de criar coisa nesse sentido. A questão do acesso à energia, a questão do acesso à informação, a data center, entre outras coisas. Tá? Isso vai ficar para as grandes empresas e pode provavelmente não chegar aqui para a gente. E o último, já falamos de certa forma, que é o efeito cognitivo, né? O efeito da preguiça, da pessoa delegar a tomada de decisão ou delegar não aprender porque tem a ferramenta que faz e acabar de fato ficando burro, né? Acabar de fato ficando limitado ali no sentido cognitivo. Falamos isso do Brasil, um país que boa parte da sua população é analfabeto funcional. A pessoa não consegue
interpretar um texto longo, por exemplo. A pessoa não consegue ler um texto muito longo e falar o que ela entendeu daquele texto. Tá? Então isso, ao meu ver, de fato é preocupante. E sobre o futuro da sociedade, já falamos um pouco sobre a inteligência artificial. Sobre o futuro da sociedade, algo que me interessa muito. E eu trago um termo de um filósofo e sociólogo que, quando eu conheci, foi bem interessante. Fiquei até bem, diria que impactado, né, com esse conceito, que é o nosso querido Bauman, né, na sua filosofia ali dos tempos líquidos, onde ele traz o termo da modernidade sólida e a modernidade líquida. Depois ele expande esse conceito para todas as outras coisas, para relacionamentos, para cidades, para tudo. Mas basicamente a modernidade sólida, que veio ali dos séculos 19 e 20, onde as estruturas sociais e as instituições, os relacionamentos, as profissões, as famílias, o Estado, a religião, seguiam uma estrutura sólida, uma estrutura rígida, com marcos bem definidos, né? Com questões mais bem definidas ali. Você não precisava e nem deveria inventar muita coisa, né? Você poderia seguir e recomendava-se que você seguisse ali a cartilha que estava posta para você. E depois, no século XX em diante, século XX e XXI, ele traz a questão da modernidade líquida, né? Ou, como ele chama no seu livro ali, os tempos líquidos, que são estruturas fluidas, em todos os sentidos. Profissão, instituições, Estado, religião, emprego, né? A vida é fluida, ela é líquida e você pode, vamos dizer assim, se ajustar e as pessoas podem se ajustar como elas querem. Só que isso também não é mil maravilhas. Você tem ganhos, é óbvio, tudo, né? Você tem ali algo que traz positivo, mas você tem também alguns prejuízos. Você tem alguns problemas que vêm com isso. E segundo ele, na página 88, ele traz o seguinte: as cidades se tornaram depósitos sanitários de problemas concebidos e gerados globalmente. Os moradores de cidades e seus representantes eleitos tendem a se confrontar com uma tarefa que nem pela força da imaginação poderiam realizar, a de encontrar soluções locais para problemas concebidos globalmente, tá? Então, aqui é algo que realmente eu, ao ler isso aqui, eu parei um tempinho assim. Eu tenho esse costume de, ao enfrentar ou ao perceber algumas ideias pela primeira vez, de parar um pouco e pensar sobre elas, né? E aqui, de fato, quando a gente olha para o lado, quando a gente anda na rua e dá uma olhadinha assim, no geral, você percebe que tem problemas bem cabeludos ali, bem complexos para que a gente resolva e que nem sempre eles foram gerados ali naquele local. Nem sempre, por exemplo, ele foi um impacto ali daquela cidade, daquele estado, daquela região. Você tem problema de outros países que podem impactar o Brasil, por exemplo. Você tem problema de, sei lá, de imigração ilegal, né? A gente está vendo isso hoje aqui no Brasil, por exemplo, com estados com talvez com menos emprego, com menor qualidade de vida, com menos oportunidade, e a pessoa sai desses estados e vai para estados onde dizem que tá melhor, né? E aí, ao chegar lá, vê que também não tá difícil, que não tá fácil, que não conseguiu emprego e precisa se realocar da forma que dá, né? O movimento da favelização diz muito sobre isso, né? E não é a primeira vez que o Brasil vive um momento como esse, né? O caso mais famoso agora que tá na mídia, o caso de moradores do Pará, do Norte, do Nordeste, que estão indo para Santa Catarina, né? Estão indo para cidades de Santa Catarina e ocupando e desmatando e fazendo moradias ali temporárias, vamos dizer assim. Mas não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Não é a primeira vez que a gente vê essa migração em busca de oportunidade. Isso abre margem para inúmeras outras interpretações do porquê disso e como isso, mas não é o nosso foco aqui desse vídeo. Então, os tempos líquidos trazem desafios, né? E os tempos líquidos, eu diria que eles colaboram para um segundo ponto, que aí eu vou pegar outro livro aqui para falar para você, que é o livro Por que as Nações Fracassam? As Origens do Poder e da Prosperidade, né, que é do nosso querido amigo Daron Acemoglu, não sei nem se é assim que pronuncia o nome dele, e o James Robinson, onde eles trazem um tema muito interessante quanto às instituições que governam esse país, esse povo, tá? E são instituições inclusivas ou extrativas, ou extrativistas.
Instituições inclusivas seriam instituições que fazem o que precisa ser feito. Elas, de fato, governam, elas pensam na prosperidade, no desenvolvimento ali da cidade, fazem o que deve ser feito, no sentido de saúde, educação, emprego, economia, tá tudo legal, tá tudo bacana. Essa seria uma instituição, um governo, um estado inclusivo, que faz o que precisa ser feito. Agora, existe o outro cenário de instituições extrativas, à medida que, ao invés de devolver os recursos para o povo, para a população, elas se apropriam desse recurso por inúmeros diversos. Durante o exercício do poder, ao invés de investir na educação, na segurança pública, elas acabam se apropriando desse recurso, desses bens. E ele usa alguns exemplos, dentre eles líderes e ditadores que são multimilionários, bilionários, como alguns casos de ditadores que têm coleção de Rolls Royce, por exemplo. Há 50 anos ele tem vários carros de luxo de colecionador e o país dele não tem saneamento básico, por exemplo. E um outro exemplo que ele traz no livro para falar de uma forma desse extrativismo ou de extrair esses recursos da população é o uso de sistemas como, por exemplo, a loteria, os jogos de azar, né? E aí ele coloca, num caso do Zimbábue, no ano 2000, que o presidente que governava o país há mais de 20 anos, né? Já é um ditador, não é um presidente. Ele governa o país há mais de 20 anos e ele ganhou um prêmio equivalente a $100 mil do Zimbábue, que na cotação de hoje daria incríveis $277 americanos, tá? E nessa mesma época, esse prêmio era equivalente a 3 vezes o PIB per capita do país, tá? Então, um valor que provavelmente a população dele não via com tanta facilidade e ele ganhou em um dos prêmios ali na loteria do país. Isso não aconteceu uma vez só, tá? Aconteceu diversas vezes. Infelizmente, no Brasil, a gente também tem casos, tá? De pessoas ligadas ao governo que ganharam mais de 250 vezes na loteria, valores ali na casa dos 16 milhões de reais, tá? Até mesmo com ligação com facções criminosas, entre outras coisas, tá? Então, só para você ter uma noção, uma visão do porquê eu também estou bem pessimista com o futuro da sociedade, principalmente aqui no Brasil. E para fechar com chave de ouro, vou citar uma frase, de um economista que eu admiro muito, que é o Marcos Lisboa. Em sua participação no podcast Café com Quiné, ele respondendo a pergunta: o que falta para o Brasil crescer? Ou qual é o problema do Brasil? E ele enfaticamente diz o seguinte, tá? Vou até ler aqui, ó. Ele fala que o problema do Brasil é a facilidade que o país tem em ser sequestrado por grupos de interesse. Então, ele quase que fundamenta, e solidifica a tese do nosso querido livro aqui, onde os grupos de interesse que se apoderam do aparato do Estado acabam extraindo para si esses recursos, E, infelizmente, a gente não tem muita perspectiva do bem comum. Mas, de certa forma, a gente precisa pensar no nosso bem e no recurso, de certa forma, individual, que acaba sendo a regra do jogo, Caso você queira vencer, você tem que jogar por certas regras. Infelizmente, a esperança de mudança, de melhoria, ela acaba se diminuindo. Não deveria, mas ela acaba diminuindo ali com o tempo. Então, eu sou o Thierry, você está no meu canal. Aqui geralmente falamos sobre leilão de imóveis. Aqui falamos sobre formas de investir. Aqui falamos sobre comparar esses sistemas, essas oportunidades. Por exemplo, o mercado de ativos estressados, dentro do imobiliário ali. Tem muita coisa. Inclusive, essa semana estamos trazendo algumas lives aqui com a minha sócia, Bruna Antiqueira, que é advogada, já está há mais de 10 anos nesse mercado. E ela está compartilhando com a gente a experiência dela, o que ela acha mais interessante, o que ela gosta de prestar atenção, como que ela avalia, como que ela procura por oportunidades. E nós falamos também um pouquinho disso lá na comunidade Arremate Perfeito, para você que está conhecendo esse mercado agora e quer se aprofundar e quer saber como multiplicar o seu capital, como comprar imóveis com até 50%, 60%, até 70% de desconto. Eu sou o Thierry, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu gostei e também deixa o seu comentário. E caso você gostou desse vídeo,
Caso você achou interessante, você vai pegar o link agora e compartilhar com aquele seu amigo, aquela pessoa que você gosta muito, está falando com você sobre ideias, sobre como ganhar mais dinheiro, sobre como analisar a sociedade, como aproveitar as oportunidades com a inteligência artificial e o futuro aqui para nós no Brasil. Então, não se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o seu gostei. Eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.